Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Marcos Viquesi, eu trabalho com direito previdenciário há quase 20 anos, fui servidor concursado do INSS por mais de 11 anos e hoje eu advogo no direito previdenciário, no direito tributário e também ministro aulas nessas duas disciplinas em vários cursos de pós-graduação pelo país. E saiba que é uma grande alegria hoje adentrar na sua casa, adentrar no seu escritório, para trazer esse tema bastante interessante que é a análise de PPP. PPP é um documento que dá muito trabalho, aí o perfil profissiográfico previdenciário, dá muito trabalho no direito previdenciário, talvez seja aí o documento que mais dá trabalho na esfera previdenciária. Então, vamos seguindo aqui. O que é o PPP? PPP, o nome dele mesmo é Perfil Profissiográfico Previdenciário. E ele é um formulário usado principalmente para comprovação de tempo especial, para demonstrar, por exemplo, a exposição a agentes nocivos prejudiciais à saúde ou atividades realizadas aí com risco à vida do segurado. Quais são as utilidades do PPP? A principal delas é a comprovação de tempo especial. E dependendo do caso também, se forem períodos até 13, períodos trabalhados em atividade especial até 13 de novembro de 2019, mesmo que o segurado não tenha direito à aposentadoria especial por ele não ter alcançado todos os requisitos para essa espécie de aposentadoria, que ele possa pelo menos converter o tempo especial em comum. Essa conversão, no caso do homem, faz com que esse tempo aumente em pelo menos 40%. No caso da mulher, essa conversão faz com que esse período aumente em pelo menos 20%. Então, por exemplo, um homem que trabalhou 10 anos até no máximo 13 de novembro de 2019 numa determinada empresa, exposto a algum agente nocivo prejudicial à saúde, com 10 anos só de atividade especial, ele não consegue se aposentar pela aposentadoria especial. Só que a conversão desses 10 anos de tempo especial em tempo comum faz com que esse período seja aumentado em pelo menos 40%. Então, esses 10 anos passam a ser 14 anos de tempo de contribuição. No caso da mulher, esses 10 anos passam a ser pelo menos 12 anos de tempo de contribuição. Vamos lá. Tem outras utilidades para esse PPP? Tem. Ele pode ser utilizado, por exemplo, nas questões de benefício por incapacidade, para comprovar que aquela incapacidade tem relação com a atividade que a pessoa exerce, comprovar o nexo de causalidade. Tem um item dentro do PPP chamado profissiografia, no qual você coloca a descrição das atividades em que o segurado exerce dentro daquela empresa. E dependendo aí da incapacidade que ele tem para o trabalho, dá para você comprovar usando o PPP mais outros documentos médicos que há um nexo de causalidade. Só houve o que, por exemplo, aquela incapacidade em decorrência daquelas atividades que o segurado exercia. O que mais? Posso comprovar também nexo de causalidade para benefício acidentário, comprovar que aquele acidente de trabalho tem relação direta com as atividades que o segurado exerce. Comprovar que, por exemplo, a reabilitação profissional em que o segurado passou, que ela não é compatível com as atividades descritas no PPP, lá na profissiografia. Vamos supor que é uma pessoa que tenha perdido, por exemplo, as duas pernas, passou por um processo de reabilitação profissional perante o INSS. O INSS, por exemplo, ele concedeu a órtese ou prótese para esse segurado, só ele foi reabilitado, por exemplo, para a função de porteiro, mas ele só pode, por exemplo, trabalhar em uma portaria no qual ele fique no máximo 1 hora em pé. E dependendo do caso, vamos supor que ele fique, por exemplo, naquela portaria 4 horas em pé, 8 horas em pé. Isso demonstra que, por exemplo, aquela atividade descrita lá no PPP não é compatível com a reabilitação profissional que ele sofreu e com as limitações que ele tem hoje em decorrência, por exemplo, de ter perdido as pernas e ter hoje, por exemplo, aquela órtese ou aquela prótese.
Que mais? Pode ser utilizado também para aposentadoria do professor. Qualquer professor tem direito à aposentadoria do professor? Não. Só professores que comprovem que trabalharam, né, como professor de ensino fundamental, médio ou educação infantil. Então, ensino fundamental, ensino médio ou educação infantil. No CNIS não tem nenhuma informação trazendo que aquele segurado trabalhou, por exemplo, como professor de ensino fundamental, médio ou educação infantil. As carteiras de trabalho, a grande maioria dos casos, na grande maioria das vezes, ela não vem exatamente com a descrição ali, professor de ensino fundamental, professor de ensino médio, professor de educação infantil. Vem só professor. E aí o PPP, se vier, por exemplo, ali na profissiografia, constando, era professor de ensino fundamental, era professor de ensino médio, era professor de educação infantil, ou no campo CBO, que eu vou mostrar mais para frente, que é a Classificação Brasileira de Ocupação, vier um código que é de professor de ensino fundamental, médio e educação infantil, o PPP também pode servir como prova para comprovação dessa atividade exercida como professor. E também para fins de aposentadoria do deficiente. Tem um campo que eu vou explicar aí na hora que eu abrir o PPP especificamente nas próximas aulas, em que tem ali, se por exemplo é um segurado que trabalhou na empresa sendo deficiente, se é um segurado que trabalhou na empresa advindo de reabilitação do INSS, essas informações podem ser úteis para uma aposentadoria do deficiente. Vamos lá, temos que lembrar que tempus rege actum, né? Aquele brocardo latino, aquele vai servir para quê? Vamos lá. O PPP primeiro, ele só passou a ser obrigatório quando assinado a partir de 1º de janeiro de 2004. Então tem outros formulários que eu vou mostrar em outros slides anteriores ao PPP, que caso tenham sido assinados até 31 de dezembro de 2003, são úteis até hoje, podem ser utilizados como prova até hoje. Só passou a ser obrigatório utilizar o modelo PPP a partir de 1º de janeiro de 2004. O formulário do PPP tem que estar de acordo com o modelo de PPP vigente na data da assinatura. Vamos lá. O PPP, desde quando ele foi criado em 2004, já passou por mais de 15 alterações. Vamos supor que uma pessoa trabalhou na empresa de 90 até 2000. Só que o PPP está sendo elaborado hoje pela empresa. A empresa vai usar qual modelo de PPP? O de lá atrás? O de, sei lá, 2004, por exemplo? Não. Ela vai usar o modelo de PPP que estiver vigente na data em que ela for assinar o PPP. No momento em que estou gravando esta aula, o modelo de PPP vigente é da Instrução Normativa 141 de 2021. O que mais? Os dados do formulário têm que respeitar as informações da data em que eles ocorreram. Então, por exemplo, a medição do ruído para verificar a quantidade de decibéis ao qual, por exemplo, o segurado ficou exposto, tem que ser a medição que foi feita lá na época em que ele trabalhou. Então, tem que ser respeitado isso daqui, né? Na data em que os fatos ocorreram. O INSS ou a Perícia Médica Federal não podem exigir informações em que não era obrigação da empresa ter na época em que o trabalhador laborou na empresa. Provavelmente na terceira aula eu vou chegar num slide que eu vou mostrar um artigo da IN 128 que mostra que tem vários campos do PPP que, dependendo da época em que o segurado trabalhou na empresa, não há obrigação de preencher aqueles campos porque não havia legislação obrigando aquilo na época. Então, tem essa situação aqui do tempus rege actum. Vamos lá. Formulários assinados até 31 de dezembro de 2003 podem ser não seguindo o modelo PPP, podem ser nos modelos da época. Nós temos aqui como exemplo o ISSSS 501/19 de 71, o ISS 132, SB40, esse aqui é muito famoso, né? O DISESB 5235, DSS 8030, DIRBEM 8030. Se você chegar alguém no seu escritório ainda com algum formulário assinado até 31 de dezembro de 2003, que não seja no modelo PPP,
provavelmente vai ser SB40, ou DSS 8030 ou DIRBEM 8030. Os outros aqui tem alguns que eu nunca vi na vida. Olha que eu trabalho com direito previdenciário há quase 20 anos, trabalhei como servidor do INSS por mais de 11 anos e tem alguns formulários aqui que eu nunca vi na minha vida, nunca chegaram, que são muito antigos e quem tinha que utilizar isso aqui normalmente já utilizou, né? São pessoas que já se aposentaram há muitas décadas. Vamos lá, qual que é a principal diferença entre o PPP e esses outros formulários anteriores aí, esses que eu expliquei agora, que foram que podem ser usados caso tenham sido assinados até 31 de dezembro de 2003? A principal diferença é a necessidade ou não de apresentação do LTCAT. O que é o LTCAT? É o Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho. Por exemplo, nesse ambiente você está vendo aqui, ó, o Marcos trabalha sentado, tem um computador aqui de fundo, tem aqui uma determinada situação. Vamos supor que eu estivesse, por exemplo, numa indústria metalúrgica, que eu tivesse ali prensas, que eu tivesse ali diversos equipamentos, né, diversas máquinas, e que, por exemplo, na posição em que eu me encontro trabalhando, chegasse na altura do meu ouvido uma média de, por exemplo, 92 decibéis. O laudo técnico de condições ambientais do trabalho, ele faz a medição ali da empresa inteira. Tem alguns casos que o laudo é individual, tem outros que ele é coletivo. A grande maioria é coletivo, é feito o quê? A medição da empresa inteira. Quem trabalha nessa máquina aqui tem exposição ao ruído de 85 decibéis. Quem trabalha nessa outra máquina aqui tem exposição de 92. Quem trabalha nesse outro setor aqui tem exposição de 70 decibéis. E aí, dependendo da quantidade de decibéis que eu ficar exposto, eu vou poder ter esse período considerado como especial ou não. Que mais? Não é só avaliado a quantidade de ruído, né? Mas também a vibração, o índice de vibração que eu fiquei exposto. Se eu fiquei exposto a agentes químicos prejudiciais à saúde ou agentes biológicos prejudiciais à saúde. Então, o que acontece na prática aqui? O PPP, via de regra, se eu apresentar no padrão PPP, em regra, eu não preciso apresentar o LTCAT. Se eu estiver utilizando aqueles outros formulários que eu mostrei lá, os anteriores, que podem ter sido assinados até 31 de dezembro de 2003, obrigatoriamente eu preciso junto dele trazer o LTCAT. Mesmo que eu utilize o PPP, em que o LTCAT não é obrigatório, eu posso juntar o LTCAT? Se for útil para o segurado, pode juntar. O INSS pode exigir que eu apresente o LTCAT, dependendo do caso concreto. Se ele, por exemplo, verificar que falta algum dado no PPP ou que tem alguma característica que aquele dado não está correto, ele pode sim pedir o LTCAT, mas em regra, o PPP por si só basta sem a necessidade de apresentação de LTCAT. Essa é a regra geral. Nos outros formulários, eu preciso apresentar, além do formulário, o LTCAT. Vamos lá. Por exemplo, nós temos aí nos decretos 53.831 de 64 e no 83.080 de 79, quadros anexos em que até 28 de abril de 95 é possível que eu faça o enquadramento por profissão. Se a profissão que o segurado que eu estou atendendo, ele trabalhou até 28 de abril de 95, estiver nos quadros de um desses dois decretos, eu não preciso comprovar a exposição a agente nocivo prejudicial à saúde. A exposição ao ruído superior, por exemplo, a 80 decibéis, ou, por exemplo, a exposição à vibração superior a X, ou, por exemplo, a exposição a agente químico, ou agente biológico, a vírus, bactérias, protozoários, por exemplo, basta que eu comprove que ele trabalhou naquela profissão para períodos até 28 de abril de 95. Marcos, me dê um exemplo. Um médico, por exemplo, na carteira de trabalho dele consta que ele era médico para períodos até 28 de abril de 95, é possível fazer enquadramento por profissão. Dentista, outra profissão que também é possível fazer esse enquadramento. Nesses casos de enquadramento por profissão, eu sou obrigado a apresentar o PPP? Não sou obrigado. Porém, eu posso também pedir o PPP mesmo assim para a empresa. E o PPP, se ele vier lá com a profissão de médico, já é o suficiente para enquadramento por profissão.
via de regra, precisar do PPP mais, eu digo, né, mais a necessidade maior de apresentação do PPP, quando eu tenho que comprovar a exposição a algum agente nocivo prejudicial à saúde, ao ruído, à vibração, aos agentes biológicos ou químicos. Se o enquadramento, é possível fazer enquadramento por profissão, eu não sou obrigado a apresentar o PPP, desde que eu tenha outros documentos que comprovem que eu trabalhei naquela profissão X lá, constante aí nesses quadros anexos, até 28 de abril de 95. Quem faz o enquadramento por profissão é o servidor administrativo do INSS, não é a perícia médica federal. Já o enquadramento por exposição a agente nocivo prejudicial à saúde, quem faz é a perícia médica federal. Vamos lá, Marcos, a profissão que o meu cliente tem até 28 de abril de 95 não se enquadra em nenhuma desses dois quadros, desses anexos aqui. Eu posso fazer o enquadramento aí comprovando a exposição a agente nocivo prejudicial à saúde? Posso sem problema nenhum. Aqui é só mais uma possibilidade de enquadrar a atividade como especial, nesse caso aqui por profissão. Vamos lá. Qual que é a diferença do PPP eletrônico e do PPP físico, aquele em papel? A portaria MTP 303 de 2021, que depois foi alterada pela 1010, também de 2021, ela passou a trazer a seguinte previsão: para períodos trabalhados a partir de 1º de janeiro de 2023, o PPP será exclusivamente emitido de forma eletrônica. Então vamos lá, Marcos, eu não entendi. Vamos supor que uma pessoa tenha trabalhado numa empresa e tenha ficado exposto a algum agente nocivo prejudicial à saúde de 1º de janeiro de 2020 até 31 de dezembro de 2024. O que vai acontecer? De 1º de janeiro de 2020 até 31 de dezembro de 2022, ela precisa pedir para a empresa o PPP em papel. Para o período aí, nesse exemplo que eu dei, vai de 1º de janeiro de 23 até quando ele saiu da empresa, até 31 de dezembro de 24, aparece, ou teria que aparecer, né, no CNIS, no meu INSS do segurado. Quando ele entra no meu INSS, se a empresa lançou direitinho lá, vai aparecer o PPP já de forma eletrônica dentro do cadastro dele. Então, períodos trabalhados a partir de 1º de janeiro de 23, obrigatoriamente PPP eletrônico que aparece no meu INSS do segurado. Se não aparecer, a empresa está errada e ela precisa corrigir isso daí. Vou terminar aqui, termino essa aula aqui. Na próxima aula eu já entro já no PPP para a gente analisar ali campo por campo e vamos aí destrinchar especificamente aí o PPP. Te espero na próxima aula, um forte abraço.